A grande mídia está noticiando, nessa semana assim, com muita ênfase, uma grande possibilidade do Alckmin ser anunciado como vice do Lula. Isso, eu tenho certeza que o Lula não vai anunciar o vice em breve, ele vai esperar mais tempo, mas o flerte entre Alckmin, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e Lula tá cada vez maior. Tem declarações do Lula a favor do Alckmin e declarações do Alckmin a favor do Lula. Um fala na mídia exaltando o outro, e o outro responde exaltando o outro. Quer dizer, o flerte tá bem aberto. E eu vi muita gente na esquerda assim, desesperada com isso, falando, meu Deus do céu, não, picolé de chuchu, não. Eu vou explicar aqui qual é o xadrez político que faz com que muita gente considere o Alckmin como um vice pro Lula. Até o Lula elogiou o Alckmin e tudo mais. Mas antes disso, um segundinho. Se você é Lula 2022, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar do xadrez Alckmin e Lula. Muita gente não gosta do Alckmin. Thiago, você gosta do Alckmin? Não. Vamos falar primeiro as coisas que eu não gosto do Alckmin. Algumas das coisas que eu não gosto do Alckmin. O Alckmin, ele massacrou os professores em São Paulo. Não só ele e todo o PSDB. O Alckmin aprovou vários projetos de lei que tiram direitos dos servidores públicos de São Paulo. A gente sabe que o Alckmin é privatista. A gente sabe de tudo isso. Não só o Alckmin, como todo o PSDB. Mas o que está acontecendo? O Alckmin está para mudar de partido. Ele está para ir para o PSB. O PSB tá querendo o vice do Lula. Por quê? Porque tem uma conta no PT e nos outros partidos, que é qual? É a conta de quem vai ter o governo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado com a maior população no Brasil, é o estado com a maior verba no Brasil, o estado mais importante do Brasil hoje. E o estado de São Paulo está sendo governado pelo PSDB há décadas, desde 1994 está o PSDB lá, são já 27 anos de PSDB, de desgraça em São Paulo. Para você ter ideia, durante os governos do PSDB, o PIB de São Paulo, comparado com o PIB do Brasil, caiu pela metade. Sabia disso? A proporcionalidade do PIB de São Paulo foi metade do PIB do Brasil. Teve um ano do governo Dilma em que o Brasil teve recessão, e muita gente não falou isso. O Brasil só teve recessão por causa de dois estados governados pelo PSDB, São Paulo e Paraná. Porque o Nordeste tinha dado PIB positivo de 6%, São Paulo e Paraná tinham dado PIB negativo gigantesco. Como são duas economias mais ou menos grandes, São Paulo a maior e o Paraná também é uma economia grande, deu no total recessão no Brasil. Só pra você ter ideia. Então, não sou nem um pouco fã do Geraldo Alckmin. Porém, tem uma coisa que pouca gente sabe. O Alckmin, ele foi o único tucano que foi contra o golpe contra a Dilma. Ele foi o único. Todos os tucanos, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes, aí todos aqueles tucanos de alta plumagem, aqueles bandidos, todos eles foram a favor do golpe da Dilma. Eles organizaram, eles articularam junto ao Michel Temer o golpe de 2016 que trouxe o Brasil à desgraça que está hoje. O Geraldo Alckmin não. Ele foi contra. Inclusive tem várias notícias. Põe aí, Geraldo Alckmin contra o impeachment. Você vai ver várias notícias. O Geraldo Alckmin só deu uma declaração, e nem foi declaração à mídia, só saiu notícia de que ele era a favor do impeachment em março de 2016, no final de março, quando o impeachment já estava consolidado. Porque ali, qualquer pessoa que não fosse do PT ou da esquerda, bem aliado ao governo da Dilma, e que se declarasse contra o impeachment, seria suicídio político. Então, daí todo mundo falou, não, sou a favor. Mesmo quem não era a favor teve que falar que era, porque a Dilma estava com 8% de aprovação, e isso aconteceu depois que o Sérgio Moro não deixou que o Lula se tornasse ministro. Foi ali que o Geraldo Alckmin falou, ok, desisto de lutar contra o impeachment. Pra você ter ideia, ele é a única pessoa no PSDB que eu considero democrata. Não gosto dele, mas é um democrata. Ele lutou pela democracia no Brasil, ele lutou contra o golpe internamente, ele não podia dar declarações à mídia e tudo mais, mas internamente ele tentou de tudo para articular contra. Ok. Dito isso, muitas coisas que eu não gosto nele, uma que eu respeito nele. Uma coisa. Ok, qual é o xadrez político de Alckmin e Lula para 2022? É o seguinte, é o estado de São Paulo. O Alckmin, ele é a pessoa na história que governou São Paulo por mais tempo. Ele é o governador. Ninguém foi governador de São Paulo por mais tempo que o Geraldo Alckmin. E todas as vezes ele ganhava no primeiro turno, não tinha segundo turno em São Paulo. O Alckmin ganhava. O Alckmin era candidato, ele ganha. Ponto, não acabou. Aí, o que está acontecendo? O Alckmin, também não acho que ele seja o político mais habilidoso do mundo. O Alckmin, ele foi engolido pelo Dória dentro do PSDB. Ele perdeu muito espaço dentro do PSDB, ele tem apoio dos tucanos de alta plumagem, aqueles que estão no partido desde o começo, mas o João Dória e o Aécio Neves engoliram, são duas frentes diferentes do PSDB, eles engoliram o Alckmin. João Dória em São Paulo e o Aécio Neves nacionalmente. Ok, e agora estão brigando, Dória versus Aécio Neves. O candidato do Aécio é o Eduardo Leite, porque a carreira do Aécio Neves acabou no dia 17 de maio de 2017, quando saíram aqueles áudios dele cobrando propina, falando que ia matar o primo. Enfim,
Aí, o que acontece? O Lula quer eleger o Haddad governador de São Paulo ou eleger o Haddad senador. O Lula sabe que para ter um vice do PSB, ele tiver um vice do PSB, o PSB vai ter que apoiá-lo em vários outros estados. Então, qual que é o plano do PT? É ter o Haddad governador de São Paulo, ou seja, não abrir mão da chapa em São Paulo, da cabeça de chapa em São Paulo. Tem que ser o Haddad o governador, e não o vice e não o senador. É mais importante ter o governador em São Paulo. Ok. O PSB não quer. O PSB quer o Márcio França candidato a governador. O Márcio França perdeu pro Dória assim, ó, quase na margem de erro ali, perdeu por 2 pontos do Dória em 2018 e só perdeu por conta das inúmeras fake news do Bolsonaro e do Dória ter colado com o nome do Bolsodória. E aí as fake news que o Bolsonaro disseminava contra o PT acabavam repercutindo em toda a esquerda, o Márcio França de centro-esquerda, e acabavam exaltando qualquer candidato que colasse no Bolsonaro. Se não fosse o gabinete do ódio, Márcio França seria hoje o governador de São Paulo. Pra você ter ideia. Então o PSB diz, ó, temos aqui um candidato fortíssimo em São Paulo, que é o Márcio França, ele tem que ser a cabeça da chapa, a não ser que o vice do Lula seja do PT. Vamos lembrar, o Lula não precisa de vice, de colocar alguém de vice para ganhar voto. O Lula ganha eleição. Se não ganhar no primeiro turno, ganha no segundo com folga. O vice do Lula pode ser o Alckmin, pode ser o Macaco Simão, o Lula pode pegar qualquer pessoa na rua aleatória e falar, você vai ser meu vice, e o Lula ganha a eleição. Ah, mas o Alckmin pode dar mais votos pro Lula. Os votos de qualquer um que podem dar ao Lula estão na margem de erro. Vou te falar, estão na margem de erro. Porque quem ganha a eleição é o Lula. O vice pode ser qualquer um. Porém, o que está acontecendo? O Alckmin tem muito voto em São Paulo. O Alckmin sendo do PSB e virando o vice do Lula, o Haddad pode ser o cabeça de chapa em São Paulo com o Márcio França, uma chapa fortíssima. Você tem o líder de todas as pesquisas, que é o Lula, junto com uma pessoa que sempre ganhou no primeiro turno em São Paulo, que é o Alckmin, fazendo campanha pro Haddad, que é um candidato forte em São Paulo, tá bem nas pesquisas, com um vice que quase foi eleito na eleição passada. Quer dizer, seria uma chapa fortíssima para talvez eleger o Haddad logo no primeiro turno como governador de São Paulo, que seria uma maravilha. Lula, presidente, Haddad, governador de São Paulo. Aí São Paulo volta a crescer e até ser a locomotiva do Brasil, como sempre foi. Então, só para você ter ideia. E aí, esse é o xadrez político. Porém, tem algumas coisas. O Alckmin era do PSDB. O Alckmin é uma pessoa de direita. Você confia se acontecer alguma coisa com o Lula? O Lula tem 75 anos. Eu espero que ele viva até os 130. Mas se acontecer qualquer coisa com o Lula, você confia no Alckmin? Você confia? Eu não acho que o Alckmin daria um golpe no Lula. Jamais. Até porque ele foi contra o golpe e o Lula não é a Dilma. O Lula é um político extremamente sagaz. Então, a chance de golpe é zero. Mas se acontecer alguma coisa, você confia que o Alckmin não vai privatizar tudo que puder? Mesmo sendo do PSB? O PSB deu 10 votos pro Bolsolão, lá do Bolsonaro, para a PEC dos precatórios. O PSB tem várias traições em várias votações. O PSB tem vários políticos que estão lá no PSB, mas na verdade são de direita. Estão no partido de centro-esquerda para fingir que são de esquerda, mas, na verdade, são de direita, centro-direita. Então, é um vice em que ninguém confia. É um vice que tem inúmeros problemas quando foi governador de São Paulo. É um cara que, na minha opinião, péssimo governador de São Paulo. Sempre toda a esquerda fez campanha contra o Geraldo Alckmin e era uma campanha que a gente mostrava os erros. O PT nunca teve chance de ganhar do Alckmin porque o PT sempre colocava candidatos fracos a governador de São Paulo, candidatos sempre desconhecidos do povo, ou alguém que não tinha o carisma para ganhar. E olha que o Alckmin não tem carisma nenhum, tanto é que chamam ele de picolé de chuchu, porque chuchu é um vegetal que não tem praticamente gosto de nada, picolé de chuchu é um picolé sem gosto de absolutamente nada. Ele também é um cara que não tem carisma. Ele conseguiu uma façanha inédita na história das eleições do Brasil. Na eleição de 2006, o Alckmin teve menos voto no segundo turno, que era só ele e o Lula, do que teve no primeiro. No primeiro turno tinham vários candidatos e o Alckmin teve um número de votos. No segundo turno, tiraram todos os outros candidatos, só tinha o Alckmin e o Lula, e ele conseguiu ter menos votos. Já bem, não tô falando de menos porcentagem, tô falando de menos votos. Quer dizer, o Lula não apenas ganhou todos os votos dos outros candidatos todos, como ainda virou alguns votos do Alckmin no segundo turno. É feito inédito na história do Brasil. Mais do que isso, tem uma outra coisa. O Alckmin, ele tem, mesmo ele saindo do PSDB, ele tem apoio de boa parte do pessoal do mercado financeiro. O que está acontecendo é o seguinte, a gente sabe que esse pessoal, eu falo isso aqui todos os dias, você deve estar cansado de escutar. Esse pessoal, eles estão todos aí com a terceira via, quem quer que seja, mas se precisar eles vão de Bolsonaro e vão com tudo com o Bolsonaro contra o Lula, se precisar em 2022, porque a prioridade desse pessoal é tirar o PT. Tendo um vice
que tem o respeito deles, que, no caso o Alckmin, toda essa oposição ao Lula cai muito. O Lula consegue rachar essa oposição. Mais do que isso, a governabilidade do Lula se torna muito mais fácil. O Lula falou essa semana, ele falou, ó, com o Alckmin eu dormiria tranquilo na presidência. Quer dizer, ele confia no Alckmin. O Alckmin foi um cara sempre democrata e tudo mais. E ele diz, eu quero um vice que me ajude na articulação política. Eu não quero um vice que fique lá, um vice decorativo. O José de Alencar, excelente vice que o Lula teve, o José de Alencar não fazia articulação. Ele chegou a ser ministro do Lula há muito tempo, mas ele não fazia articulação política. O Lula fazia articulação política. Agora o Lula falou, eu quero um vice que me ajude. E o Alckmin me ajuda nisso. O Alckmin tem a abertura com praticamente todo o PSDB, com todo o Centrão, com o DEM, com todo esse pessoal. Ele tem abertura para garantir governabilidade ao Lula e para garantir que as balas que a mídia vai atirar contra o PT e contra o Lula a partir de 1º de janeiro de 2023, e ali, nem vou falar a partir de lá porque já começaram agora, que essas balas sejam mais fracas e sejam em menor quantidade. O Alckmin tem isso. Vamos lá, agora mostrar o carro de som lá em Palhoça, e já pagamos muito caro, no centro da cidade. o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui um trecho lá, Palhoça, Santa Catarina. Escutaram umas boas verdades, merecem escutar umas boas verdades, que mais de 80% do pessoal lá votou no demônio em 2018, agora vamos virar os votos deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de se inscrever, e na descrição tem o segundo canal, Thiago dos Reis, inscreva-se lá também. Falou!